Amém. Depois de Josué, que venceu a batalha em Jericó, apareceu um camarada chamado Jefté. E é sobre ele que nós vamos conversar hoje à noite. O livro dos Juízes, o capítulo 11. Nós estamos estudando e conversando e lendo a palavra de Deus sobre a vida acima da mediocridade. Viva acima da mediocridade. E evidentemente estamos falando de uma vida acima da mediocridade, não nas categorias mais superficiais da nossa cultura ocidental contemporânea, do tipo ser um sucesso, ter grandes realizações, grandes conquistas, ganhar muito dinheiro, ser famoso, ter poder, ter prestígio, etc, etc. Estamos falando de pessoas que experimentaram de Deus algo extraordinário e que suas vidas ganharam contornos extraordinários, não porque elas eram pessoas extraordinárias, mas porque se colocaram nas mãos de um Deus extraordinário. Estamos falando sobre pessoas que foram usadas por Deus de maneira extraordinária, que experimentaram de Deus realidades extraordinárias, que tiveram experiências e que foram tocadas por Deus de maneira extraordinária. Estamos afirmando que não precisamos ser pessoas extraordinárias para que sejamos usados de maneira extraordinária por Deus. Porque Deus é o extraordinário dessa equação. A história de hoje à noite é de Jefté. Que o Senhor nos dê a sua palavra, que o Espírito de Deus fale conosco e nos conduza a uma vida acima da mediocridade. Amém? Amém. Juízes capítulo 11. Jefté é apresentado na Bíblia como um dos juízes, isto é, um dos 16 juízes que governaram Israel. Depois que o povo sai do Egito com Moisés, atravessa o deserto, passa 40 anos em peregrinação pelo deserto, é Josué quem conduz o povo de Israel na conquista da terra de Canaã. Ele divide a terra e conquista a terra. As tribos de Israel se estabelecem na terra de Canaã, a terra dividida entre 11 tribos, porque os levitas não receberam porção de terra, porque cuidavam da religião de Israel, e era a tribo de Levi uma tribo sustentada pelas outras 11 tribos de Israel. Então, quando o povo se estabelece na terra de Canaã, o governo era tribal. Cada uma das tribos de Israel tinha o seu juiz. Israel vivia um ciclo de fidelidade a Deus e prosperidade, mas de abandono de Deus, apostasia, idolatria, degeneração espiritual, declínio e disciplina. Quando a crise em Israel era profunda, Deus levantava um juiz, também uma mulher de nome Débora, que governava sobre todas as tribos. Jefté é um destes juízes que governa, um dos 16 juízes que exerceu o governo em Israel. Entre a conquista da terra de Canaã com Josué, até o estabelecimento da monarquia, tendo Saul como seu primeiro rei. Então, nesse período, entre a conquista da terra com Josué e o primeiro rei Saul, a monarquia, aqui é o período dos juízes, 16 juízes, um deles é Jefté, que é apresentado como gileadita, da tribo de Gileade, era um guerreiro valente, capítulo 11, versículo 1, mas sua mãe era uma prostituta. Então, Jefté, filho de uma prostituta, não necessariamente uma prostituta, mas uma mulher da terra dos cananeus, uma mulher cananita, que era considerada pelo povo de Israel na categoria e na qualidade de uma prostituta, ou quem sabe, era mesmo uma prostituta. Gileade também era casado, o pai de Jefté, Gileade era casado, e teve filhos no seu casamento. Jefté é um filho bastardo, de fora do casamento.
de Gileade com a prostituta. Nasceu Jefté. Mas Gileade também era casado e teve vários filhos. E quando os filhos cresceram, olharam para Jefté e disseram: você não é da família, você não tem parte na herança do nosso pai e você está expulso da nossa casa. Então Jefté, no versículo 3, fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. E ali se tornou dono do morro, virou chefe de gangue, chefe de quadrilha. Um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Jefté era um guerreiro valente, tinha espírito de liderança, devia ser bom de briga, devia ser um camarada que não pensava duas vezes em passar a espada em alguém, e se tornou líder de um bando. Acontece que naquele tempo, o rei dos Amonitas declarou guerra contra Israel, e foram buscar na terra de Tobi Jefté, e pediram a ele: vem governar sobre nós, na verdade vem comandar o exército de Israel na guerra contra os Amonitas. E Jefté então responde: olha, vocês me expulsaram, e agora que precisam de mim, vêm me buscar? E eles dizem: é isso mesmo, nós estamos precisando de você. Você é o chefe do morro, você sabe como resolver essa parada para a gente. Então vem assumir o comando do nosso exército. E o Jefté faz um acordo e diz o seguinte: tudo bem, eu vou, mas se Deus me der vitória nessa guerra, vocês me elegem presidente. E o pessoal disse: acordo feito. Os líderes de Gileade disseram: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Capítulo 11, versículo 10. Jefté volta para Israel e manda mensagem ao rei Amonita, dizendo, capítulo 11, versículo 12: que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas responde aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté respondeu: você está redondamente enganado. Nós não tomamos nenhuma terra de vocês. Na verdade, quando os nossos antepassados chegaram aqui com Josué, vindos do Egito, nós pedimos permissão para o rei de Edom nos deixar atravessar a sua terra, e ele não consentiu. Pedimos permissão ao rei de Moabe, e ele também não consentiu que atravessássemos a sua terra em nossa peregrinação. Pedimos permissão ao rei dos amorreus, e ele também não consentiu que atravessássemos a sua terra. Fomos recebidos aqui com indiferença, fomos recebidos aqui com hostilidade, e especialmente o rei dos amorreus, ele disse o seguinte: esse pessoal saiu do Egito, peregrinou pelo deserto, e ele não vai simplesmente atravessar a nossa terra, eles vão tomar a nossa terra de assalto, por isso vamos atacá-los e destruí-los antes que eles se levantem contra nós. É aí que provavelmente surge aquele ditado: vamos almoçá-los antes que eles nos jantem. É isso que está acontecendo aqui. Jefté faz com que o rei dos Amonitas fique sabendo dessa história, e Jefté conclui o seu arrazoado, dizendo, versículo 21, então, depois de termos sido recebidos com indiferença e hostilidade pelos edomitas, pelos moabitas, pelos amorreus, não tivemos alternativa senão, uma vez atacados, entrar em guerra contra esses povos, mas o Senhor, versículo 21, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e Israel os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão.
agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, o seu povo quer pegar de volta aquilo que é nosso? Você acha mesmo, Jefté pergunta ao rei dos amonitas, que você é melhor do que os reis do passado? Que o seu povo é melhor do que aqueles povos do passado? Você acha mesmo que declarando guerra contra Israel, você tem alguma possibilidade de sair vencedor? Pois, termina Jefté, nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, versículo 27 de Juízes capítulo 11, que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Está na mão de Deus. É isso que Jefté vai dizer. Diz a palavra de Deus, no versículo 29, que o Espírito de Deus veio sobre Jefté. Jefté foi abençoado por Deus e Deus deu a vitória a Jefté contra os amonitas. Versículo 32. O Senhor entregou os amonitas nas mãos de Jefté. Amém. Se a história acabasse aqui, seria até uma história interessante. Mas ela ganha ares de dramaticidade que nem a Globo consegue criar. Antes de ir para a guerra, Jefté faz um voto. Ele conversa com Deus e diz o seguinte: Deus, se o Senhor me der a vitória nessa batalha, quando eu voltar para casa, a primeira criatura viva que eu encontrar, eu vou oferecer em sacrifício, em holocausto ao Senhor. Ele vence a guerra, volta para casa, e a primeira criatura viva que sai de sua casa para recebê-lo é a sua filha única. E Jefté rasga as suas vestes e cai no chão desesperado e diz: minha filha, eu fiz um voto a Deus, porque foi você quem veio me receber. Agora eu não tenho como voltar atrás. A filha de Jefté, ela chora, mas é firme na palavra com seu pai, dizendo: o Senhor fez um voto a Deus, então cumpra. Porque Deus deu a vitória ao Senhor, então cumpra o seu voto, disponha da minha vida. Permita, entretanto, que eu vá para os montes chorar a minha morte. Na tradução da NVI, da Nova Versão Internacional, diz que ela vai chorar a sua virgindade. Vai morrer virgem, vai chorar. Bom motivo para chorar mesmo. Mas na tradução da Bíblia na linguagem de hoje, diz que ela vai chorar porque morrerá sem o privilégio de ser mãe. E ela vai prantear com as suas amigas, e 2 meses depois ela volta, e é de fato oferecida em sacrifício a Deus. Esse Jefté, portanto, é um problema sério. A tradição de Israel, quando vai estudar a história de Jefté, se debate. E, por exemplo, o Midrash, que é o texto de comentários dos estudiosos israelitas, dos rabinos, para a história, e o Midrash tem o seguinte: não é apenas uma tradução do texto para o aramaico. Os comentaristas vão colocando notas de rodapé e vão, às vezes, ampliando o texto e criando situações e imaginando diálogos e dando mais dramaticidade à coisa. Então, há um grande debate na tradição interpretativa de Israel a respeito do que fez Jefté. Por exemplo, alguns rabinos dizem que quando a filha dele pede para prantear,
durante 2 meses, na verdade, ela saiu em busca do conselho dos sábios de Israel, para que eles intercedessem com o seu pai, para que ele abrisse mão do voto. E que os sábios de Israel convencessem Jefté de que ele não deveria oferecer a sua filha em sacrifício. Por exemplo, há a lembrança de quando Abraão quer oferecer Isaque. E Deus diz: não, Abraão, não faça isso. Você está me confundindo com os deuses pagãos. Também há uma sugestão de que Jefté poderia dar uma indenização financeira em troca do sacrifício de sua filha, fazer uma oferta a Deus, uma oferta financeira. Também há uma sugestão de que aqueles sábios e aqueles intérpretes da lei de Moisés poderiam dizer a Jefté: esquece o seu voto, porque o seu voto não tem nada a ver com a lei de Moisés, o seu voto não tem nada a ver com a índole do Deus de Israel. Esquece o seu voto, esse voto que você fez é insano, é estúpido. Tanto que Flávio Josefo, quando vai comentar esse texto, faz questão de usar a tradução de que não foi um holocausto, foi uma oblação. Oblação é uma oferta voluntária, não requerida pela lei. Não foi a lei de Moisés que requereu de Jefté o sacrifício de sua filha. Essa questão do Jefté sacrificar a filha para Deus é um problema seríssimo. Um problema muito sério, e ele complicou a nossa vida. Porque, inclusive, há alguns rabinos que dizem que Deus fez com que todos os sábios de Israel se calassem, para que Jefté fosse punido. E punido por quê? Porque quando ele volta vitorioso da batalha, a tribo de Efraim vai reclamar: você foi para a guerra sozinho e não chamou a gente. E o Jefté diz: não deu tempo. Aí os efraimitas dizem: você quer o poder só para você, você quer ser a grande estrela de Israel, você está usurpando o reino de Israel. E eles entram num conflito, a tribo de Gileade contra a tribo de Efraim, e eles colocam lá um conflito de tal maneira que os gileaditas ocupam todas as pontes e passagens do Jordão, para que os da tribo de Efraim não possam fugir. Mas os caras de Efraim tentam fugir. E quando eles vão fugir e atravessar alguma ponte ou atravessar o Jordão, o pessoal de Gileade pega um cara de Efraim e diz assim: tu é da tribo de Efraim, né? O cara diz: não sou não. Falou: então diz aí Shibolete. Aí o cara dizia Cibolete. Falou: tu é da tribo de Efraim, sim. É a mesma coisa mais ou menos que um paulista falar para o carioca: tu é carioca, né? Ele fala: não, sou não. Então diz aí Pastel. Então dá para pegar. E pegaram os caras, e diz a palavra de Deus que Jefté matou 42 mil efraimitas. Israel contra Israel. E os rabinos então vão dizer o seguinte, que esse texto de Juízes, capítulo 11, especialmente os versículos 39 e 40, que quando a filha de Jefté é morta, sacrificada por ele, saíram as moças durante 4 dias e prantearam a sua morte. E desde então, todos os anos, as virgens de Israel celebravam durante 4 dias a morte da filha de Jefté, o gileadita, e que esse texto consta da Escritura para que em Israel jamais se repetisse tamanha insanidade como essa insanidade de Jefté. A confusão aqui é grande, esse Jefté é problema. Confesso que quando eu comecei a estudar e fui entender melhor, eu falei: esse Jefté não é um bom exemplo de vida acima da mediocridade. O cara não tem pedigree, a mãe tem reputação duvidosa, foi expulso de casa, virou chefe de quadrilha, deve ter morado lá pelos lados de... não sei. Virou chefe de quadrilha, tinha índole violenta, ele briga com todo mundo, inclusive contra a própria nação de Israel, e faz um voto a Deus que é de uma estupidez e de uma insanidade sem comentários.
absolutamente fora de propósito e em desacordo e incompatível com a lei de Moisés. Mas o problema de Jefté é maior. Na verdade, não o dele, mas o nosso. Porque o Jefté simplesmente é citado em Hebreus capítulo 11, versículo 32, e consta da galeria dos heróis da fé. Esse Jefté aqui é um dos heróis da fé da galeria de Hebreus capítulo 11. O que é que existe nesse tal de Jefté para que o autor bíblico na carta aos Hebreus diga: esse cara é um herói da fé? Ele, Sansão, Baraque, Davi, no mesmo texto, Gideão, no mesmo texto, está Jefté ao lado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. O que tem esse tal de Jefté? Eu fui reler o texto, e reler o texto, e reler o texto, e cheguei a uma conclusão, que eu não sei, e evidentemente, muito provavelmente, não tem nada a ver com o que o autor da carta aos Hebreus pensou, mas eu cheguei à minha própria conclusão de por que Jefté é um camarada que pode ser, para nós, um modelo de um herói da fé. Primeiro, vamos advogar em favor de Jefté e lembrar que ele vive num período imerso numa cultura religiosa de sacrifícios, inclusive de sacrifícios humanos, numa cultura religiosa em que ele sabe que se você fizer um voto a Deus, você não tenha a petulância de quebrar o seu voto a Deus, ainda que esse voto implique você sacrificar a sua filha única. Esse Jefté, entre a dor de sacrificar a filha e cometer o despropósito de quebrar um voto feito diante de Deus, ele opta pela dor de sacrificar a filha. Entre duas dores, nós escolhemos sempre a dor menor. Para Jefté, sacrificar a sua filha era dor menor do que sacrificar o seu coração e a sua consciência diante do seu Deus. Ele vive numa cultura sacrificialista. Ele vive assim. Não vamos julgar Jefté com toda a iluminação de entendimento que nós temos hoje. Não apenas depois do nosso Cristo, mas 2000 anos depois do nosso Cristo. Vamos olhar para Jefté com esses olhos. Mas tirando isso, há alguma coisa em Jefté que me chama muito a atenção, que é uma profunda convicção que Jefté carrega no seu coração, de que o fator determinante da história dos homens é Deus. Se você perguntasse a Jefté, quem manda no mundo? O Jefté diria: os deuses mandam no mundo. Os deuses mandam. Ele tem uma profunda convicção de que se ele vai à guerra contra os amonitas, ele não vai para um embate entre dois exércitos. Não é Jefté contra o rei dos amonitas. Não é o exército de Israel contra o exército dos amonitas. É o Deus de Israel contra o Deus dos amonitas. Porque ele tem essa profunda consciência de que quando os seus antepassados chegaram na terra de Canaã, eles não se estabeleceram na terra porque eram melhores, eram mais fortes, eram mais poderosos, tinham mais estratégia bélica, tinham mais capacidade de guerra. Eles se estabeleceram na terra porque o Deus de Israel deu aquela terra em suas mãos e deu também todos os povos em suas mãos. Essa é a convicção de Jefté. Quem manda no mundo? Os deuses mandam no mundo, e acima dos deuses está o Deus de Israel. Isso é uma profunda convicção de Jefté. Ele vai falar com Deus e diz o seguinte: Deus, se o Senhor me der a vitória, porque ele não tem a menor dúvida de que Deus pode lhe dar a vitória. O que ele tem dúvida é se Deus quererá lhe dar a vitória. O que ele tem dúvida é a respeito de si, não é a respeito de Deus. Ele está dizendo: olha a minha origem, olha a minha casa,
olha a minha história, olha o homem que eu me tornei, olha onde eu nasci, olha o que fizeram comigo, olha onde eu cheguei. Um sujeito como eu pode ser usado pelo Senhor, se o Senhor me der a vitória, se o Senhor exaltar a minha vida, então eu lhe darei um sacrifício em holocausto, um sacrifício de holocausto. Eu reconhecerei que a vitória não terá sido minha, que a vitória terá sido tua. Esse é o espírito de Jefté. Quando ele fala com o rei dos Amonitas, ele diz o seguinte: o Deus de Israel, o juiz, está entre nós dois. Ele vai julgar quem vai ganhar essa guerra. Porque quem manda no mundo? Os deuses. E acima dos deuses está o Deus de Israel. E isso me chamou profunda atenção. Quando nós estamos falando sobre uma vida acima da mediocridade, nós estamos falando daquele momento quando chegamos à conclusão de que a vida não pode ser só isso. Quando a gente se cansa da rotina da mera sobrevivência. A gente olha para o céu e diz assim: Deus, não é possível que a vida seja só isso que eu experimento. Aliás, Albert Camus, que é um filósofo existencialista, ele diz que esse é o grande dilema e essa é a grande pergunta que todo ser humano tem que responder, que é parar diante do espelho, olhar diante dos seus próprios olhos e falar assim: por que você não se mata? O que é que dá sentido à sua vida? O que é que faz valer a pena continuar vivendo? E quando estamos falando de uma vida acima da mediocridade, nós estamos falando desse momento nas nossas vidas, quando nós começamos a nos indagar o que é que realmente dá sentido, significado, valor e faz valer a pena continuar vivendo. É nessa hora que nós estamos buscando um pouco mais de Deus, um toque extraordinário de Deus, um diferencial de Deus. E nessa hora, quando nós vamos buscar, é que os nossos deuses aparecem. Porque o Jefté, e eu de propósito deixei de ler e guardei o versículo 24 do capítulo 11 para agora. O Jefté, ele diz assim ao rei dos Amonitas: você não fica com tudo aquilo que o seu Deus te dá? Pois também é legítimo que Israel fique com tudo aquilo que o Deus de Israel lhe dá. Se o seu Deus, Camós ou Quemos, lhe tivesse dado essa terra, você abriria a mão? Então por que é que você está pedindo que eu abra a mão da terra que o meu Deus me deu? Se Deus coloca alguma coisa na sua mão, você joga fora? Então por que é que você está pedindo que eu jogue fora aquilo que Deus me deu de presente? Você fica com tudo aquilo que o seu Deus te der, e eu fico com tudo aquilo que o meu Deus me der. Essa fala do Jefté nos exige perguntar: quem é o meu Deus? Qual é ou quem é a fonte daquilo que eu tenho nas mãos? Porque a nossa satisfação, o nosso um pouco mais, esse tempero de extraordinariedade da nossa vida, não depende tanto daquilo que nós temos nas mãos, mas de qual é a fonte daquilo que nós temos nas mãos. A nossa realização, a nossa satisfação, eu luto contra essa palavra, mas eu vou usá-la entre aspas e com ressalvas. A nossa felicidade, ela depende do
potencial de felicidade daquilo que temos nas mãos. Por exemplo, você diz assim: eu não estou me sentindo muito bem, preciso de um sapato. Então você vai para o shopping, você começa a se sentir melhor. Aquele frisson, aquele encantamento, aquele êxtase, aquela coisa deliciosa de você olhar para a vitrine, esse, não aquele. Aí você entra, você é recebida de uma maneira elegante, atenciosa. Você experimenta. Você fica sentada ansiosa, esperando a vendedora trazer o sapato que você pediu. Aquele momento você esqueceu que você não está se sentindo muito bem. Aliás, você está se sentindo maravilhosamente bem. E quando você veste a sandália, que você se olha no espelho, e que a vendedora diz assim: foi feito para você. Você se sente o máximo. Você esqueceu. E aí, quando você sai do shopping com aquela sacola com o seu sapato novo, que você encontra uma amiga, no meio do shopping você abre a sacola e abre a caixa e mostra o sapato para ela. E você chega em casa e o seu marido, você fala assim: não viu nada diferente? Porque aquele objeto de desejo tem um potencial de colocar você um degrauzinho acima. Mas quanto tempo dura? Qual o potencial de felicidade de um sapato novo? De uma transa nova, de um carro novo, de uma casa nova? A felicidade que a gente experimenta está na proporção direta do objeto que nós elegemos como razão da nossa felicidade. Se eu amo o saber me traz um contentamento. Mas eu sei que ele é limitado, eu vou ficar nos limites da razão. Se eu amo o prazer me traz um contentamento, mas eu sei que é efêmero. Se eu amo ser rei de Israel, se eu tenho alegria em esfregar na cara dos meus irmãos, que eu sou filho de prostituta e fui jogado para fora de casa, mas eu voltei agora por cima de todos, isso me dá um contentamento, mas dura quanto tempo? Qual é esse potencial de felicidade? E se é verdade que o potencial de felicidade que experimentamos está na proporção direta do objeto que elegemos para nos trazer essa felicidade, o potencial de felicidade do objeto está na proporção direta da fonte desse objeto. De onde ele veio? Como foi que chegou às minhas mãos? É muito melhor você ter uma Ferrari, porque você batalhou e comprou a Ferrari, do que você ter uma Ferrari porque o papai te deu. Da mesma forma que é muito melhor você escalar o Everest e chegar lá no topo e contemplar o mundo do alto do Everest, porque você escalou a montanha, do que você chegar no topo do Everest de helicóptero. Quando eu que escalei estiver no topo do Everest, você que chegou de helicóptero estiver do meu lado, qual é o potencial que está dentro do nosso coração de felicidade? É diferente. Como foi que aquilo chegou na minha mão? Como foi que aquela experiência chegou para mim? O Jefté está nos dando uma dica extraordinária. Não sei se ele pensou nisso, se ele pretendeu, se o autor bíblico, se Hebreus, mas foi o que eu li. É que uma vida extraordinária depende daquilo que temos nas mãos e que recebemos de Deus. O meu Deus me deu. E se o meu Deus me deu, eu vou abraçar isso, não vou abrir mão. Porque foi isso que Jesus ensinou para nós no Sermão do Monte.
quando ele disse assim: olha, quando você orar, não fale alto pelas ruas e nas esquinas para que as pessoas vejam você e cubram você de aplausos. Porque se você fizer isso, quando elas aplaudirem você, você já recebeu o galardão. Quando você jejuar, não fica com olheira. Quando você der esmola, não faça alarde. Porque se o seu grande desejo é que as pessoas vejam que você é uma pessoa piedosa, quando as pessoas perceberem, virem que você é uma pessoa piedosa, você terá recebido a sua recompensa. Faça tudo em secreto, para que Deus, que vem em secreto, Ele te dê a recompensa, porque a recompensa das pessoas é vazia, a recompensa de Deus realmente preenche o nosso coração. Aquilo que vem de Deus para as nossas mãos, realmente nos satisfaz. Portanto, a discussão não está sobre o que é que eu tenho nas mãos, o que é que eu não tenho, mas quem me deu aquilo que eu tenho nas mãos? Como foi que aquilo veio parar na minha mão? Porque se não veio de Deus, é bomba de tempo. Se não veio de Deus, se não foi Deus quem lhe deu, é bomba de tempo, vai apodrecer na sua mão. E vai chegar o dia quando você vai lamentar que aquilo esteja ou tenha estado tanto tempo na sua mão. Como chegou para mim? Porque, é claro, se nós conversássemos aqui, nós que somos pessoas minimamente inteligentes, nós concordamos com o judeu que disse: fui rico, hoje sou pobre, ser rico é melhor. Claro. Eu prefiro dormir em hotel 5 estrelas do que em acampamento em beliche. Eu prefiro viver o luto no ar-condicionado do que viver o luto passando fome. Eu prefiro prantear, tendo podido oferecer àqueles que perdi todos os recursos disponíveis, do que pranteá-los, porque lhes faltou a boa medicina. Eu prefiro saber do que ser ignorante. Acho difícil que você ouvisse do apóstolo Paulo a resposta: Paulo, o que você prefere? Dormir na cadeia ou dormir hospedado na casa do irmão fulano de tal em Tessalônica? Ele falou: claro que eu prefiro dormir lá. A questão é que eu não preciso dormir na casa de Tessalônica para não me sentir medíocre. Eu consigo não me sentir medíocre mesmo dormindo na cadeia. Eu consigo não me sentir medíocre mesmo não tendo mais um sapato. Eu consigo não me sentir medíocre mesmo não morando no bairro X. Eu consigo não me sentir medíocre mesmo no tempo da necessidade. Eu consigo estar satisfeito com aquilo que Deus colocou na minha mão. E quanto mais Ele quiser colocar, eu quero. E eu imagino Jefté. Vamos nos colocar no coração do Jefté. Se ele pudesse ser visto de joelhos no quarto dele, fechado, só ele e Deus. Ele fala assim: Deus, eu queria tanto ganhar essa guerra, Deus. Porque eu ia voltar e eu ia olhar para os meus irmãos, Deus. E na hora que eu olhasse para eles, eu ia falar: está vendo aí? Vocês me abandonaram, né? Sou presidente agora. Eu queria muito ser recebido de volta. Eu queria muito que o meu pai, que me abandonou, que deixou que os meus irmãos me jogassem para fora de casa, eu queria muito que o meu pai me recebesse como um herói nacional e que reconhecesse o meu valor.
e que reconhecesse, que o meu pai dissesse assim: meu filho, você foi filho de uma prostituta, mas Deus não olhou para você como filho de uma prostituta, porque sequer a prostituta Deus olha como prostituta. E o Jefté diria para Deus assim: Deus, eu gostaria muito de ter essa vitória. Eu gostaria muito de ser usado pelo Senhor para livrar Israel, porque eu já vi o Senhor fazer isso. O Senhor deu vitória a tanta gente, será que o Senhor pode dar para mim? O filho de uma prostituta rejeitado pela família, chefe de quadrilha em Tobi, será que o Senhor pode olhar para mim e mudar a minha sorte? Eu tenho esse sonho, será que o Senhor pode me dar isso? Porque se o Senhor me der, eu vou aceitar. E eu vou ter nas mãos apenas aquilo que o Senhor me der. Por isso, hoje à noite eu queria encorajar você a fazer um pedido a Deus. Pelo amor de Deus, não faça nenhum voto a Deus do tipo, eu vou dar alguma coisa. Não. Eu sou o Jefté, esquece essa parte do Jefté. Não vai fazer voto para Deus, porque aí já é negócio. Não é barganha, não é troca, mas será que nós podemos nos ajoelhar e dizer assim: Deus, eu tenho um sonho. E o Senhor pode realizar esse sonho. Se o Senhor quiser. Se não quiser, tudo bem. Mas se o Senhor quiser, eu quero. Eu lembro quando acabei de pregar um domingo, veio uma senhora e disse assim: pastor, Deus tem um presente para o senhor, e Ele quer lhe dar, e o senhor não quer pegar. Pegue, pastor. Falei: irmã, qual que é o presente? Estou querendo. Só não sei qual que é. O que eu tenho que fazer? Quero pegar. Estou pegando, então já peguei. Mas não sei o que é até hoje. Mas uma coisa eu sei, que desde aquele tempo eu digo para Deus assim: Deus, se tem mais alguma coisa para o Senhor me dar, pode dar que eu quero. Eu não quero ser displicente ao que o Senhor quer fazer na minha vida e o quanto o Senhor quer me abençoar. Se o Senhor quiser me abençoar para ganhar batalhas aí, eu estou afim. Se o Senhor quiser me abençoar para abençoar pessoas, eu estou afim. Pode dar mais e muito mais. Porque eu sei que tudo que eu tiver na minha mão terá vindo do Senhor. Aliás, se tem alguma coisa na minha mão que não veio do Senhor, eu não quero. Eu só quero o que veio da tua mão para a minha mão. Mas eu quero tudo que o Senhor tem para dar para mim. Será que você tem um sonho para dizer assim: Deus, eu gostaria muito que o Senhor colocasse aqui na minha mão um presente. Um presente que eu olhasse para ele e eu dissesse: o Deus extraordinário me visitou. O Deus extraordinário ouviu a minha súplica, a minha oração. O Deus extraordinário fez uma coisa extraordinária na minha vida. Glória ao Deus extraordinário. Ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E faço um parêntese para você. Costumamos pensar assim, que anel de brilhante não pode, conversão do filho pode. Mas sabe que isso não é bíblico, né? Isso não está na Bíblia. Jesus não falou para nós, que existem tesouros que são de Deus e tesouros que não são de Deus. Todos os tesouros são de Deus. O Deus da Bíblia Sagrada é o Deus de toda boa dádiva e todo dom perfeito. O que Jesus falou é que há tesouros que nós deixamos na terra e tesouros que nós guardamos no céu. Ele não fala tesouros da terra e tesouros do céu. Ele fala tesouros na terra e tesouros no céu. A diferença está aqui no nosso coração. Quando eu tenho um tesouro na mão, eu digo: eu sei que eu tenho isso porque foi Deus quem me deu. E se foi Deus quem me deu, Ele me deu para mim a satisfação e eu vou desfrutar.
mas Ele me deu para repartir e eu vou compartilhar. Foi Deus quem me deu. E se foi Deus quem me deu, eu vou desfrutar disso com o coração de Deus. E eu vou compartilhar isso com o coração de Deus. Essa atitude do coração de Jefté, eu vou fazer um holocausto ao Senhor, é um reconhecimento. Se eu voltar vitorioso da batalha, jamais ousarei dizer que eu ganhei a guerra. Eu voltarei vitorioso dizendo: Deus me deu a vitória. Qual é o seu sonho? O que é que você quer pedir de presente para Deus? Pode ser uma visitação no seu passado, pode ser uma realização no seu futuro. Mas o desafio de uma vida acima da mediocridade é o desafio de gente que reconhece que o extraordinário que experimentamos na vida realmente e somente vale a pena quando esse extraordinário vem das mãos de Deus para nós. Se Deus nos der, amém. Se Ele não nos der, tudo bem. Assim foi com Jó. Quando ele perdeu a fazenda, os filhos, os netos, o gado, a mulher dele disse: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele diz assim: não, você está louca. É claro que eu preferia ter a minha fazenda, os meus filhos, a minha mesa farta, o meu gado e a minha colheita e os meus celeiros cheios. Mas eu não preciso de nada disso. A única coisa que eu não posso perder é Deus. Mas eu vou falar com Deus, eu vou pedir de volta a minha fazenda, o meu gado, a minha família, a minha mesa farta e a minha casa em festa. Quem sabe o Senhor, que é bom e sabe amar, me dá tudo de novo de presente, como no passado já o fez. Essa é a sua hora. Queria pedir para você ficar em pé, chegar aqui à frente, trazer o seu sonho, a sua oração e dizer: Senhor, eu chego de mãos vazias e eu tenho um pedido para fazer ao Senhor. É um sonho, mas eu só quero isso se vier das tuas mãos. E no dia que chegar, e se chegar, eu vou saber que foi o Senhor quem me deu, e eu vou glorificar o teu nome, e eu vou usar esse presente para minha satisfação, mas para abençoar pessoas e para a glória do teu nome. Enquanto nós cantamos, se você quiser orar assim, pode sair do seu lugar e vir para cá. A perda pode ter sido a melhor coisa que nos aconteceu. Aquilo que nós tínhamos nas mãos e que a fonte não era Deus, perder aquilo, na verdade não foi uma perda, foi um livramento. E quem sabe quando você tiver novas coisas nas suas mãos, agora você vai ter da fonte certa, para desfrutar da maneira certa e dar o destino certo. É um novo começo, é uma nova oportunidade de Deus. Eu desejo do fundo do meu coração que Deus realize os sonhos de cada um. E faço essa minha oração. Sonhos realizados por Deus são para a nossa satisfação e para a bênção daqueles que estão à nossa volta. Os sonhos que temos e que Deus realiza fazem de nós pessoas melhores, pessoas mais dóceis, mais humildes, mais quebrantadas, mais parceiras, mais capazes da comunhão e da partilha. Os sonhos que nós temos e que nós sabemos que foi Deus quem realizou, esses sonhos nos colocam de joelhos em gratidão, renovam a nossa fé
nos animam na caminhada do serviço. Então eu oro que seja essa noite uma noite de mudanças na sua vida, que Deus coloque na sua mão presentes. E lembra você que o nosso Deus tem preparado para nós coisas que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, e sequer nós jamais imaginamos impedir a Ele. Ele nos dá. Eu fico imaginando o dia que você vai chegar para mim e vai falar assim: Ed, você não acredita que aconteceu comigo. Se há 1 ano atrás, ou 6 meses, 3 meses, você me dissesse que um dia eu ia estar vivendo isso que eu estou vivendo, eu ia dizer: impossível. Mas Deus me visitou de maneira extraordinária, e eu trago a minha gratidão e a minha glória a Deus pelo que Ele me deu de presente. Eu peço isso para você, para mim, para nós como comunidade, para as nossas famílias, que sejamos abençoados de tal maneira que a bênção de Deus transborde de nós para abençoar a muitos ao nosso redor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém, amém, amém. Deus os leve em paz.